Olá, o Notícias em Debate de hoje vai falar sobre política e a gente conversa com Luciano Batista, ex-deputado estadual. Boa noite, Luciano, bem-vindo. Boa noite e obrigado pelo convite. Depois de um tempo afastado, alguns anos, aí Luciano Batista volta então à corrida eleitoral? Sim. Dá para a gente dizer isso? Dá para dizer. Somos uma pré-candidatura, claro, ainda, né? Ainda é muito cedo, mas estamos aí com uma vida nova, partido novo. Deputado estadual? Isso. Vamos tentar de novo lá. Exerci alguns mandatos de deputados, foram 2 mandatos de deputado estadual e também de vereador na cidade de São Vicente, né? Você tocou nesse ponto agora, Luciano. Você hoje é PR, né? Já foi PSB, cerca de 20 anos, já foi PDT e agora PR. O que fez você mudar de partido? Então, eu fiquei 20 anos no PSB, como você falou, depois eu acabei recebendo um convite para ir para o PTB, na verdade, né? E nesse convite estava incluído uma coordenação na nossa região, no Vale do Ribeira e no Litoral Norte, uma construção, porque eu sempre gostei de fazer política partidária e assim fiz por 20 anos no PSB. Só que ao chegar no PTB eu não pude fazer isso, acabei ficando restrito somente a São Vicente, né? E isso atrapalhou muito a nossa campanha no passado, né? Isso nos restringiu muito a poder ampliar, né? Porque numa campanha de deputado estadual ou federal, você precisa necessariamente do apoio do partido nas cidades, minimamente no seu entorno. E isso acabou atrapalhando demais. Eu saí do PTB, não ia mais disputar a eleição, mas recebi um convite muito legal do PR, né? Um partido muito diferente, um partido que, ao contrário, ele estimula novas lideranças e ele abre os horizontes para que você possa trabalhar, tanto politicamente como partidariamente. Isso é fundamental numa eleição, né? Ficou alguma mágoa do PTB? Não, nenhuma. Isso acontece, né? Você pode ser convidado para... Isso é como quando a pessoa recebe um convite para trabalhar numa empresa, você está trabalhando num lugar e você, vem trabalhar em tal lugar. E você vai numa proposta, chega lá, isso não acontece. Mas não dá para ter mágoa, né? Porque a gente tem que... A vida continua, né, Roberta? Então, é continuar e desenvolver um trabalho novo no PR, que nós estamos fazendo isso, e com total apoio, tanto da direção estadual, quanto da direção nacional. Isso é fundamental para te estimular a andar por São Paulo, né? Agora, é comum a gente ver essa troca de partidos, né? Por que existe isso, deputado? A gente pode dizer que a fidelidade partidária por parte dos políticos, ela não tem sido tão eficaz quanto era antigamente? A gente vê essa troca-troca hoje muito comum. Existe, né? Como eu disse, né? Eu não me considero nesse time porque eu fiquei 20 anos no partido, 5 em outro. Então, são 25 anos somente em 2 partidos, né? Tem gente que troca todo ano, né? Você troca porque você vai para uma proposta política partidária, que foi o que aconteceu comigo. Não encontrei esse suporte no PTB, né? E aí, como eu disse, ia desistir, ia parar. Mas aí o PR me convidou e abriu essa perspectiva de novo. E tem gente que... A política, as pessoas quando trocam de partido, muitos trocam só por uma questão de eleição. Tem a questão do coeficiente eleitoral, né? Até gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor para os nossos telespectadores o que é e como funciona esse coeficiente eleitoral, que é o que muitas vezes motiva esses políticos a essa troca de partido, né? Não é que está errado. Você pode dizer, o cara que troca de partido porque ele quer para um partido que tenha menos votos. Não, é uma estratégia. O cara procura... Mas aí a gente já não segue essa questão da ideologia que o senhor estava falando antes. Não, é que geralmente o cara, por exemplo, o cara está no PT. Quando ele vai para o PCdoB, é a mesma linha ideológica, é a esquerda, né? O cara está no PSDB, vai para o PMDB, agora MDB, também é mais ou menos a mesma linha ideológica. O ruim é quando o cara está no PT e vai para o partido de direita, aí fica estranho, né? Então, o importante é como é que funciona, como você perguntou, essa questão do coeficiente eleitoral. Os partidos têm uma meta para atingir de votos, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma cidade como São Vicente aqui. Tem 15 vereadores, né? Então, o sujeito quer ser vereador, ele entra no partido. Digamos que 150 mil pessoas foram votar. Então, são 15 cadeiras. Então, se divide o número de votos válidos, 150 mil, pelo número de cadeiras de vereadores, 15. Então, 150 mil dividido por 15, quanto é que dá? Dá 15 mil, dá 10 mil, na verdade, né? 10 mil votos. Então, esse é o coeficiente para fazer uma cadeira. A partir daí, qualquer partido que tiver 10 mil votos, elege um vereador.
Então, quando você junta como são 15, você pode lançar 23 candidaturas. Então, a soma dos votos desses 23 candidatos a vereador, no caso de São Vicente, é que dá o número de cadeiras que ele vai fazer. Se um partido fizer 20 mil votos, faz 2 vereadores. 30 mil votos, 3 vereadores. E assim vai. A mesma coisa em Santos. Santos são 23 vereadores ou 21, se eu não me engano. Que aumentou lá, a gente vai 23, acabar se perdendo. A Assembleia Legislativa são 94 deputados estaduais. Então, a soma dos votos dos candidatos no estado de São Paulo, que tem 42 milhões de eleitores, é essa soma que dá a divisão por 94. Geralmente, são 30 milhões de votos válidos. Né? Agora, pensando nessa questão do coeficiente eleitoral, o PR, de alguma forma, favorece? Favorece muito. Muito. Não só o PR, mas o PR favorece muito. O PR elegeu o deputado estadual na última eleição com 40 e poucos mil votos. Estadual. E elegeu o federal com 32 mil votos. A gente pode dizer que esse foi o motivo da troca, não? Não, foi o convite. O presidente nacional do partido é o Tadeu Canelaro. É meu amigo, me conhece o meu trabalho enquanto deputado na Assembleia Legislativa, viu a minha atuação em prol da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, e aqui justamente não tinha uma candidatura de deputado estadual pelo PR. Foi aí que ele me convidou. Eu tenho ido lá desde junho do ano passado, em conversações. Acabei me filiando em janeiro, no dia 22 de janeiro de 2018, que foi o dia, por coincidência, de aniversário de São Vicente, né, 486 anos. Foi essa a razão. O Partido Republicano é um partido que eu me identifico, porque, claro, Roberta, e o nosso telespectador, todos os partidos, como tudo na vida, tem pessoas boas, né? Mas eu não gosto daquele cara ali do PR, isso é normal. Eu não gosto daquele cara, eu gosto do PSDB, mas não gosto do Aécio, mas eu gosto do Alckmin, isso acontece. Então, o partido é uma mistura, né? Então, você não dá para dizer que todos que estão num partido são iguais. Tem pessoas boas no PT e tem pessoas que não são boas. Então, teria que seguir a ideologia, na verdade, né? Isso. Então, eu me identifico muito com o Partido Republicano, tem uma linha que eu gosto. Por isso que eu fui para lá. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com Luciano Batista, ex-deputado estadual. Luciano, a gente estava entendendo como é que funciona essa questão de coeficiente eleitoral e nesse momento político hoje que a gente está vivendo, você acha que as pessoas votam no candidato ou no partido? A maioria vota no candidato. A maioria. Apesar de tudo, ainda as pessoas não têm ideia, né, dessa ideologia, não seguem a ideologia. Não, a maioria vota no candidato mesmo, na atuação, por alguma razão, né, depende de como é feita a campanha. Tem gente que vota no candidato porque é o candidato da igreja, porque é o candidato do esporte. Cada um escolhe mais ou menos um segmento, né? Isso é independente, o sujeito pode ser... Às vezes o cara é um esportista famoso, né? Aí se filia num partido, o cara se filia no PR. O cara não está votando porque está no PR, está votando porque ele é um esportista famoso, né? É o caso do Tiririca, né? Sim. O Tiririca é uma pessoa muito famosa do PR e as pessoas acabam votando nele. Ele faz as suas coisas na televisão e aí voto porque ele está no PR, não, voto porque é o Tiririca. Aliás, essa próxima eleição, ela tende a ter uma mudança em relação a isso, né? Sim. Como a classe política está bastante desacreditada, sim, a gente está vendo alguns nomes novos surgindo aí, né? Tem treinador de vôlei, Bernardinho pode ser um dos nomes. Sim. A gente aqui na nossa região tem jornalistas se candidatando, tem pessoas que não eram desse meio político e estão entrando agora nessa corrida eleitoral. Por que será que isso está acontecendo? Eu acho ótimo isso, porque você estimula novas lideranças na região, né? A melhor coisa que pode acontecer para o Brasil é você ter, não só para a nossa região, mas para o Brasil, as pessoas de bem entrar na política. Quando você não participa da política, quando você não vota na eleição, minimamente votar, você está colaborando para a situação piorar. Então, o nosso país tem um problema sério, quase 40 partidos, né? Isso vai ser resolvido agora, Roberto. Vai ter uma meta para ser atingida nessa próxima eleição, e os partidos que não atingirem, e muitos não atingirão, serão extintos. Então nós vamos ter aí, depois da eleição de 2018, algo em torno de 20 partidos só. Isso é muito importante, porque você fortalece os partidos para que as pessoas possam participar da política.
é chato, não gosto de política, não, mas é ela que decide o dia a dia nosso. Ela decide se vai ter mais ônibus, se vai ter metrô, né? Mas eu não gosto porque tem gente, a Operação Lava Jato, não, mas é ótimo o que está acontecendo, porque é uma limpeza, uma oxigenação, precisa oxigenar o país. Como é que oxigena? Mudando, trocando, né? Agora, trocando com qualidade. É muito importante que as pessoas assim, olha, eu vou votar no novo, né? Mas você tem que analisar entre o novo e o que é mais velho, não importa a idade, o trabalho, o currículo daquela pessoa. É fundamental isso. Olha, tem uma pessoa nova que eu gosto, uma jornalista, um médico, um militar. Olha, mas ele tem um trabalho legal, então tem que votar nele. O senhor tocou agora no assunto da questão da Lava Jato, que ela tem alcançado proporções que talvez muita gente não imaginaria, né? Alcançando Sim. até o ex-presidente Lula. Como é que o senhor vê essa questão da Lava Jato hoje? Eu vejo ela como fundamental para o país. Existe uma coisa errada aqui, alguns exageros. Às vezes os promotores querem dar mais entrevistas do que um jogador de futebol. Mas, na essência da Lava Jato, ela foi importante, porque além de punir as pessoas, não é meu desejo ver ninguém preso, mas punir as pessoas que realmente estavam sangrando o país. Porque esses recursos que foram roubados do Brasil, da Petrobras, do BNDES, de Mensalão e etc., eles saíram de algum lugar, né? Na medida que roubam bilhões do país, então esses bilhões deixam de ser investidos em várias áreas, né? Hoje você tem um problema gravíssimo no país de desemprego, né? 13 milhões, 14 milhões de desempregados. O que é isso? É falta de investimento na indústria e no comércio. Agora, já que a gente está falando dessa questão que abrange o foco principal é a questão da corrupção, como é que o senhor vê a questão da ficha limpa? Fundamental também. Quando o candidato tem a ficha limpa, a possibilidade dele fazer um bom mandato é muito maior, né? Agora, aconteceu um episódio, né, com o senhor em 2002, 2004, Isso. onde por pouco o senhor acabou mas completamente se livrando. Diferente. O que aconteceu nessa completamente ocasião? Diferente. Eu fui presidente da Câmara por 6 anos e esse salário que eu recebi foi sempre o mesmo. Na época eram 7 mil reais que a gente recebia, que eu recebia como presidente da Câmara, fixado por lei. Um conselheiro entendeu que num ano estava errado o salário, né? O que foi um absurdo, porque não houve aumento de salário. Você não pode aumentar o salário no exercício do mandato. O salário do presidente da Câmara e dos vereadores sempre é definido pela legislatura anterior, e assim é na Assembleia e na Câmara. Tanto é que depois, quando foi para o julgamento, né, eu fiquei aguardando o julgamento. O que aconteceu? Foi 11-0 a meu favor. 11-0. O ministro relator foi o ministro Marco Aurélio de Mello. Quando pegou o caso, viu que foi uma aberração. Porque se o salário não foi aumentado, por que o conselheiro entendeu que o ano está errado? Nós temos um problema grave em São Paulo, que é o Tribunal de Contas. Ele entende de um jeito para alguns assuntos e para outros assuntos se entende de outro. Agora, é muito diferente você ter uma questão de um problema de salário fixado por lei do que ficha limpa, né? Em algum momento desse episódio o senhor sentiu injustiçado? Muito, Roberta, muito, porque não tinha sentido isso, né? Você ficar aguardando por um julgamento, eu não fui condenado, né? Eu fiquei aguardando. Mas o fato de ficar aguardando o julgamento, até julgar, todo mundo fica desconfiado. Aí quando sai o resultado, bom, quanto é que foi o resultado? Foi 11-0. Aí todo mundo, caramba, não era culpado, né? Mas demorou um ano, né? O meu julgamento demorou um ano, né? Claro que a gente ficou um ano na expectativa. E agora? Será que vai jogar semana que vem? Então, e eu sempre falei, onde eu ia, eu vou ganhar, né? Porque nunca foi mexido no salário, né? Foi uma decisão de um conselheiro que, inclusive, esse conselheiro foi afastado do Tribunal de Contas por suspeita de corrupção e nunca teve a ficha suja. Nós estamos vendo hoje aí gente respondendo processos que nunca teve a ficha suja. Aécio Neves, o Lula, né? Então, nós temos que tomar sempre muito cuidado antes de fazer o quê? Um pré-julgamento. Nós temos muitos casos assim, olha, será que é verdade? Primeiro precisa julgar. O Lula, por exemplo, ele foi julgado por um juiz federal, por 3 desembargadores com mais de 20 anos de experiência, 3 desembargadores federais, pelo STJ, e também por unanimidade ele foi condenado, e pelo Supremo por 6 ministros. Então é um julgamento diferente, né? Do que você ser julgado como o meu caso. Eu fui lá, quanto é que foi? 11-0. Aí se mostra que você realmente não tinha nada errado. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o Luciano Batista, ex-deputado estadual. Vamos falar um pouquinho agora do município de São Vicente. Você foi um dos apoiadores do ex-prefeito de São Vicente, Billy. Se arrependeu de ter apoiado ele? Não, Roberta, não, de forma nenhuma. Na verdade, assim, é ótima essa pergunta, né? Eu era do PSB, eu apoiei o Caio França. Meus programas de televisão, rádio, todos foram apoiando o Caio França. Quando o Caio perdeu a eleição, que foi um caos, né? O Caio tinha o apoio de 23 partidos políticos, do Márcio, de todo mundo, ele perdeu a eleição. E o Billy ganhou. A primeira pessoa, e eu torno público porque não há nenhum problema, a primeira pessoa que me chamou foi o Márcio França, que na época era deputado federal. Ele, preocupado com a cidade, ele me pediu, olha, você precisa ajudar lá, senão a cidade vai afundar. Falei, Márcio, mas o cara ganhou e tal. Não, mas você precisa ajudar. Foi um pedido de Márcio França. Do Márcio França. É uma primeira mão, eu estou dando essa notícia, e eu tenho certeza absoluta que ele não vai falar diferente, né? Porque isso é real. Ele falou, você precisa ajudar, porque senão a cidade vai afundar, eu conheço ele. Assim mesmo. Quer dizer, Márcio França se preocupou com a gestão de Billy. Não, o Márcio França se preocupou com a cidade. E como havia um conflito muito grande entre o Billy, o Caio e o Márcio, e comigo não tinha conflito, essa foi a ideia. Ó, ajuda. O Márcio falou, ajuda, que assim, eu não vou conseguir, porque ele não vai deixar, ele não vai aceitar. Então vai você e ajuda. E assim eu fiz. No primeiro ano do Billy, a coisa funcionou mais ou menos. A gente conseguiu trazer recursos, não ia ter a encenação, eu consegui uma emenda, a gente começou a ajudar, mas depois ele foi se perdendo. Ele foi se perdendo e a gente viu que não tinha jeito, né? Tanto é que no final do primeiro ano já vi que não dava mais para ajudar, porque ele tinha uma linha e ele não te ouvia. Não ouvia. Você falava, vamos aqui, vamos ali, olha, consegui dinheiro para... Isso, traduzir em números. Eu trouxe recursos para maternidade e não usaram. Eu trouxe recursos para vários assuntos que, inclusive, tiveram que devolver. A gente conseguiu recursos para comprar remédios, pra você ter uma ideia. Isso carimbado, isso está tudo documentado. Eles receberam recursos, demoraram 2 anos, não compraram medicamento, tiveram que devolver o dinheiro. Quer dizer, e assim foi, né? O que muita gente diz é que ele foi boicotado. Então, você que participou efetivamente desse processo pode dizer que ele foi um mau gestor, é isso? Com certeza, porque eu levei, não teve uma secretaria do governo estadual que fechou as portas. Então a gente conseguiu dinheiro na saúde, da VIUP nos recebia toda vez que a gente ia lá, na cultura, olha, precisa de dinheiro para comprar remédio solto, dinheiro solto. Não é dinheiro assim que estava carimbado. A gente conseguiu. Agora, você tem que gerir o que você está recebendo. A partir do momento que você não faz, a cidade começou a cair. Não consegue nem tirar o lixo da cidade, né? Aí não é por culpa do Márcio França, né? Não estou aqui defendendo o Márcio França, mas não é culpa dele. Porque se eu sou o prefeito, eu tenho que dar respostas. A cidade hoje tem outro prefeito, ele tem que dar as respostas. E a população tem que fazer o quê? Avaliar. Agora, caminhando por esse processo todo, né, a gente veio do governo do Billy, depois a gente teve as eleições. Como é que você avalia a sua candidatura às eleições municipais de São Vicente? Era o que se esperava? Não, veja bem, Roberta, pela minha experiência média, a experiência de disputar a eleição, de fazer política há muito tempo, eu sabia que o PTB tinha que lançar um nome. Só tinha eu, né, mas estava sozinho. E sozinho você não chega em lugar nenhum. O prefeito, por exemplo, tinha 15 partidos apoiando ele, ou 14 ou 15, o outro candidato tinha 9, ou tinha 8. Então, eu acho que foi uma das eleições que a gente teve mais candidatos, né? 9 candidatos. Uma loucura. Um erro. Eu falava para as pessoas, muita gente, vai dividir, mas ninguém ouve, né? E você não pode retirar a candidatura, porque vão falar o quê? Retirou, porque acertou. Não, eu nunca na minha vida política, eu vou trabalhar. Agora mesmo, quando eu saí de deputado, em 2015, em março de 2015, o governador esteve aqui, o Alckmin, e falou em público que eu ia trabalhar no governo estadual. Mas eu não fui, porque eu respeito o governador, mas eu nunca precisei, com todo respeito a quem faz isso, estar pendurado no governo para tocar minha vida, né? Eu tenho a minha vida pessoal, né? A minha vida empresarial. Eu acho que nós temos que, assim, eu tenho que estar aqui, eu estou vendo o que está acontecendo na Baixada Santista, assim, acho que está muito ruim, uma série de situações e que não se resolve, né? Tem muitos órgãos no governo estadual aqui que não funcionam, a AGEM não funciona, DRS4 não funciona, nós temos problemas gravíssimos aqui e as pessoas não sabem. Por exemplo, filas para passar por um médico aí de 2 anos, 3 anos, a pessoa morre, Roberta.
Se você... A vinda agora de Márcio França para governo do Estado, melhora ou piora? Eu acho que melhora. Porque porque eu conheço o Márcio. Ele tem conhecimento pleno, não só da Baixada, como de São Paulo, e ele pode fazer muitas coisas, né? Vai depender muito da equipe que ele vai montar, das pessoas que vão trabalhar. Ele tem potencial, inegavelmente tem potencial. Não dá para me falar que você saiu do PSB, obrigado, não, mas eu não posso confundir as coisas, né? O Márcio foi o melhor prefeito que São Vicente teve. Tivemos bons prefeitos de São Vicente, teve o Coiuí, por exemplo, mas o Márcio, com todo respeito aos outros, foi o melhor prefeito. E ele tem experiência, foi secretário de Estado, foi deputado federal. Então ele tem uma experiência muito importante que pode, né, ajudar não só a Baixada Santista, como o Estado de São Paulo. Vai depender, claro, de colocar na prática isso, né? O PR, o meu partido, foi o primeiro partido que fechou com ele, no apoio da candidatura dele. Ele tem 14 partidos, por enquanto, que vão apoiar ele, mas é uma eleição duríssima, porque você tem bons candidatos também lá, né? Não pode esquecer que tem um Scaff, tem um Dória, né? Eu classifico o Márcio como o mais preparado, né? Pela experiência política. Não dá para colocar numa cidade uma pessoa sem ter aquela experiência de sucesso, né? Então, ele teve sucesso, né? O Dória ganhou a prefeitura de São Paulo. Foi um bom prefeito? Não sei. Porque não deu tempo. Ele ficou muito pouco tempo, né? E o tempo que ele ficou todo, ele sempre falou que ia prefeitar, né? Ele foi contra o que ele disse que ele faria, falou, né? Eu vou prefeitar, não sou candidato à reeleição, vou cumprir meu mandato até o final. E ele tentou o tempo todo derrubar o Alckmin, e agora está aí na rua pedindo voto para governador, e ainda tem possibilidade dele ser candidato a presidente da República, que estão tentando lá derrubar o Alckmin, jogar o Alckmin para o Senado e tal. Existe essa possibilidade? Você acredita nisso? Que ele pode estar tentando articular ainda ser candidato a presidente da República? Eu acho que ainda tem essa possibilidade, sim. Mas essa é uma avaliação pessoal. Isso existe. Agora, quem vai decidir isso é o eleitor, né? Se o eleitor acha que está certo renunciar, por exemplo, deputado aos 8 anos, eu nunca abri mão do meu mandato de deputado para disputar uma prefeitura, nos meus 8 anos de deputado. Nem de vereador. Vai ser candidato a prefeito? E eu fui cobrado, Roberto. Então é assim, as pessoas têm que respeitar o voto, né? Ok, Luciano, muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço o convite e um abraço a todos, né? E vamos para a Vila hoje, né? O nosso peixe joga, né? Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Ok, Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.